queridos. Então, continuando aqui, Mateus capítulo 20, verso 29. Vamos pegar esse texto? Todos pegando a Bíblia. Quem não tem Bíblia, pega uma carona. Aí, vamos pegar o texto bíblico. Capítulo de número 20, de Mateus, verso 29. Eu vou pedir só para um irmão, não, vamos ler todo mundo junto, né? Assim, vamos acompanhar todo mundo junto. Não tem pressa, ninguém está com pressa aqui, né? De ler um monte de coisa. E a nossa proposta é entender tudo que a gente lê, ou pelo menos tentar. No capítulo de número 20, de Mateus, verso 29, alguém pode ler? Só uma pessoa, claro. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. Isso, obrigado, irmão. Então, saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Então, Jesus estava saindo de Jericó. Lucas 18 e 35. Lucas, capítulo 18, versículo de número 35. Por favor, achando, leia. Ao se aproximarem-se de Jericó, encontraram um cego sentado à beira da estrada que pedia esmola. Repete, por favor. Ao se aproximarem-se de Jericó, encontraram um cego sentado à beira da estrada que pedia esmola. Sim, então, aproximando-se de Jericó, né? Talvez uma versão deve estar entrando em Jericó. É isso mesmo? Não me ajudem? Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho mendigando. Ao aproximar-se. Aproximando, entrando. Então, assim, Lucas, na verdade, está narrando, são a mesma ocasião, tá, irmãos? Porque tem nos evangelhos, os evangelhos, na verdade, os três são chamados de sinóticos. A gente vai estudar isso também, os evangelhos. O que quer dizer isso? Que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são semelhantes, eles têm passagens paralelas, né? Bem semelhante mesmo. Então, os três evangelistas, eles contaram, contaram os feitos, os fatos ali de Jesus com um olhar muito parecido. É por isso que é sinótico, sob o mesmo olhar, ou semelhante. Só João que é totalmente diferente. Então, o Evangelho de João aborda totalmente diferente o ministério, a vida e a obra de Jesus. Então, vai ter, de repente, uma passagem lá em um evangelho e outro que vai parecer ser a mesma, mas não é. Que exemplo que eu estou dando? É o de Lucas. O de Lucas vai falar sobre uma mulher que ela derramou sobre Jesus, né, um vaso de alabastro, não o vaso, né? Não é literal. O unguento, né? O unguento derramou sobre Jesus e chora nos seus pés, enxuga com os cabelos e tal. Não tem essa passagem também em outros? Tem, não tem? Só que em Lucas não é a mesma ocasião. É quase a mesma coisa. Quem é da década de 70 vai entender o que eu vou falar agora. É igual ao do Alex. Parece, mas não é. Aí, ó, outra geração nem tem noção do que ele está falando. Mas assim, é algo que parece, mas não é. Tem lá os elementos muito parecidos, mas quando a gente vai estudar a fundo, a gente percebe que não é a mesma ocasião. Mas neste caso é a mesma ocasião, de Lucas e Mateus. Tá certo? Só que Mateus diz que Jesus estava saindo de Jericó. E o Lucas vai dizer que Jesus estava entrando em Jericó ou se aproximando de Jericó. Aí ele fala, mas não está alguma coisa errada? Se é a mesma ocasião, se é o mesmo fato, por que um diz que está entrando e outro diz que está saindo? Porque ele estava no meio. Não. Não. Até onde o cachorro entra na floresta. Amado Ricardo, né? O Ricardo, nós na verdade não podemos usar essas conjecturas e essas imaginações. Quando a gente vai afirmar de fato, por que eu estou afirmando? Por exemplo, podia perguntar, por que você está afirmando isso a respeito desse texto? Porque um está falando que ele está saindo e o outro está falando que ele está Sim. chegando. Então ele estava no meio. Para um ele estava chegando, para o outro ele estava saindo. Será? Por que o irmão chegou a essa conclusão? Imaginação. Não, aí não. Não é hermenêutica. Não, mas a gente está falando aqui de hermenêutica. Então. Nós falamos na aula passada que a gente não tem direito de imaginar nada. Para falar não É tem verdade. que imaginar. Oi? Não, a pessoa já tinha dito que a semana passada que Isso. afirmar alguma coisa tem que ter base. Exato. Então, amados, nós não podemos imaginar nada. Quando eu vou afirmar alguma coisa, então eu preciso ter uma referência disso. De onde eu busquei essa informação? Nós estamos lidando aqui com a palavra de Deus, que não aceita, que não cabe
Tá certo? Risco de a gente interpretar de uma forma errada? Não, amados, a gente está aqui tentando fazer de fato aquilo que todo discípulo de Jesus deve fazer. Lidar seriamente com a Bíblia, como ela deve ser lidada, ou seja, tendo essa hermenêutica, né, de uma forma correta, que é tendo bases para afirmar o que a gente afirma. Nós estamos lidando aqui com uma mensagem ou com uma ideia que a gente vai afirmar ou abraçar na nossa vida, que pode decidir a nossa vida, que pode inclusive decidir o futuro da nossa alma. Então não é um livro que a gente lida de qualquer forma, não. E de outras pessoas também. Também, claro, são vidas envolvidas, a minha e de outras pessoas. Então é muito sério quando a gente interpreta a Bíblia. Não cabe a conjectura, o eu acho, eu imagino, não cabe isso, tá certo? Então vamos lá, existe uma explicação e eu trouxe só uma imagem, porque olha só, a geografia nos ajuda a entender algumas partes da Bíblia, a geografia. E quando a gente pega aqui, no caso a geografia, que é o mapa, isso aqui é a parte de Jericó atual, tá certo? E essa aqui, ó, é a parte da Jericó antiga, que lá em Josué, se não me falha a memória, diz que essa Jericó nunca mais seria edificada. Nunca mais, foi uma maldição que Deus trouxe sobre essa cidade. Essa Jericó nunca mais foi, está vendo que são ruínas? São ruínas. Só que existe uma nova Jericó. Na época de Jesus já havia as ruínas e havia a nova Jericó. Aqui, ó, há uma estradinha, que é o que divide a antiga da nova. Tá certo? Então, quando diz um evangelista que Jesus estava saindo de Jericó, que ele estava saindo dessa Jericó antiga. Quando ele estava entrando nessa. Então, quando Lucas relata que ele estava entrando nessa e o outro saindo dessa. Os dois estão. Um está errado? Não. Os dois certo. É o que? O ponto de vista que eles estão trazendo sobre esse relato. Tanto que Lucas fala à beira do caminho. Isso. Lembrando, em à beira do caminho tinha o cego à beira do caminho, não é? Só que o problema, um evangelista disse que tinha um cego e o outro disse que tinha dois cegos. Aí eu pergunto, quem é que não está me enxergando esse negócio? Um ou dois. Quando eles foram relatar, quem que não está me enxergando direito? Os cegos. Né? Que um disse que era um, o outro disse que eram dois. Quem está certo? A minha pergunta. E a resposta de vocês, lógico que será essa. Os dois estão certos. É que um estava sentado, os outros ele não falou nada, podia estar outro em pé, não sei. Já começa a imaginação. Começa a imaginação. Já não é por aí que a gente vai solucionando. Mas o que a gente entende quando a gente então vai buscar a fundo? A gente entende que ele era mais conhecido na cidade, inclusive o nome dele era Bartimeu, que era filho do Timeu. Então havia de fato dois cegos. Só que quando um vai relatar, ele destaca aquele que é mais conhecido. Perceberam, amados, que os relatos aqui, se acontecer um acidente aqui na avenida, se tiver 4 de nós lá olhando, quando for relatar, pode ter certeza que não vai ser idêntico o relato. Embora os 4 estavam olhando a mesma cena. Não vai, irmão. Nenhum dos 4 vão estar mentindo nem errado. É o ponto de vista de cada um. E nem sempre o ponto de vista de cada um vai estar em relação ao outro errado. É a forma que eu descrevo. Porque eu sou uma pessoa e tenho um olhar sobre uma situação. Eu não posso contradizer. Aí não. Mas a forma que eu vou relatar vai ter palavras, vão ter detalhes que um omite e o outro não. Então isso são os evangelhos. Percebe, amados, como a gente vai lidando com essas realidades, vai ficando tudo assim muito mais tranquilo, claro, quando a gente vai estudando, as coisas vão sumindo, essas dúvidas e tal. Então, simplesmente, pelo fato de conhecer a geografia, já nos dá a condição de interpretar um texto bíblico. Então, a geografia é importante, a história é importante, a cultura é importante, os originais são importantes. Percebe? Vamos pegar outro texto, que é uma aparente contradição. Então, aqui é uma aparente contradição, porque um diz que entrava, outro diz que saía. O cego de Jericó também é uma aparente contradição, porque um diz que tinha um e outro diz que tinha 2, mas já resolvemos também. Vamos pegar um texto, aquele do centurião de Cafarnaum. Quem lembra onde está? Acho que é capítulo 14 de Mateus. Não, capítulo 7, né, de Mateus. Centurião de Cafarnaum, é isso? Me ajudem aí. Aí eu vou pegar, lógico, dois textos. Capítulo 8, tá, irmãos? Capítulo 8 e outro em Lucas, capítulo 7. Capítulo 8 de Mateus.
e o outro, Lucas capítulo 7. Então eu vou pedir que alguém leia o capítulo 8, versículo de número 5. A meia luz está dando para vocês lerem aí? Sim. Tá? Capítulo de número 8 de Mateus, verso de número 5. Eu vou pedir para ler, deixa eu ver até, só para a gente identificar, não é nem para interpretar nada aqui no contexto todo. Até o verso de número 10. Acho que o 10 já é suficiente. Do 5 ao 10, o Mateus. E o Lucas, o capítulo de número 7. Né? Vamos ler primeiro o Mateus, sem pressa, né, amados? Quem pode ler? Do 5 ao 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Isso, capítulo de número 7 de Lucas, versículo de número 1. Então, Lucas capítulo 7, é a mesma passagem do relato dos dois. E eu gostaria que, inclusive, vocês lendo, pudessem guardar a maior informação possível, tá bom? Lendo, guardem as informações. Todas as vezes que vocês lerem o Evangelho e houver uma passagem paralela, ou seja, a mesma passagem contada em outro, vocês devem ler. Porque sempre um tem mais informações para acrescentar sobre o outro. Sempre, amados, tá? Então essas coisas vão contribuindo para que a gente compreenda melhor, porque são mais informações. Lembra que a gente falou na aula passada? Quanto mais informações corretas nós tivermos a respeito daquele trecho bíblico, isso vai contribuir para a compreensão. Então a gente precisa ser aquelas pessoas que garimpam, né, a pepita de ouro. Então a gente é aquela pessoa que lê a Bíblia e se importa com tudo, com todos os textos, com todas as vírgulas, com todas as palavras. Eu me lembro que eu estava, isso aí talvez uns 12 anos atrás, aproximadamente, eu estava na porta da igreja, eu era diácono, e eu estava com um rapaz, e eu lembro que o irmão estava pregando, e um rapaz ao meu lado, o pregador leu uma passagem, acho que de Mateus também, e que o Pedro estava na fogueira ao lume. Ó, e aí o rapaz que estava do meu lado fez assim, penso alto, disse assim: o que quer dizer lume? Ao lume. Aí eu achei interessante, e eu identifiquei: esse rapaz tem um chamado para ensino, esse rapaz tem um chamado para estudo bíblico. Por quê? Porque ele se preocupou com uma palavra. Os demais passam batido, lê assim que não, sabe, nem se importa, vai lendo, né? Quer dizer concupiscência? Vai lendo. Imagina até. O que quer dizer jactância? Vai lendo. E aí deduz o que é aquilo pelo contexto, mas isso é errado. Mas nós não. Vai imaginando. O que é jactância? Talvez seja, sei lá, uma doença derivada de comer jaca dura. Saber, né? A jactância. Não é boa a vossa jactância? Não é boa essa enfermidade. Então, o que é concupiscência? Já pensou? A gente está em evangelização, o varão chegar assim para o mancebo, o jovem fala: mancebo, não é boa a tua jactância? A tua concupiscência é pecado diante de Deus? Aí o rapaz vai falando: gente, assim, não, você é o teu líder. De onde você veio, rapaz? Então, capítulo 7 de Lucas, verso de número 1, deixa eu ver até para a gente compreender. Esse aqui vai até o 10, então é o trecho todo. Vamos lá, quem puder ler, por favor, amados, respeitando pontos e vírgulas, pausadamente, em alto e bom som. Um de cada vez, todo mundo junto assim para a briga. Vamos lá? Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos
anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir a ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazer isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Sim. Alguém percebeu alguma coisa assim, aparentemente contraditória de um relato para outro? Sim. O quê? No livro de Mateus diz que o homem foi ao encontro de Jesus. O centurião, né? O centurião. Sim. No livro de Lucas diz que ele primeiro mandou os sacerdotes, né, os homens da sinagoga, e depois ele mandou os outros servos quando Jesus já estava próximo de casa. Ótimo, meu irmão. Pensa pura, jovem. Coisa boa. Tá vendo? Só isso que a gente tem que fazer, essa observação. E isso exige, de fato, o quê? Atenção. Ler sem pressa, observando e comparando, né? Então, excelente, exatamente perfeito. É isso que eu queria que vocês observassem. Então, há uma aparente contradição, porque Mateus está dizendo que o centurião foi pessoalmente. E o Lucas está dizendo que ele enviou servos dele. Quem é que está errado? Nenhum. Já aprendeu, né? Aí ficou fácil, né? E não tem erro, então a gente sempre vai declarar: ninguém está errado. A gente quer a solução desse problema. Então, assim, amados, eu afirmo que o centurião pessoalmente não foi. Por que eu afirmo isso? Porque eu vou trazer, inclusive, um fato histórico, tá certo? Para a gente comparar. Quando a gente estuda a história, inclusive moderna, a história recente, vai dizer que Hitler estão nos livros de história. E aí a gente já compara, fala, ó, porque as pessoas que mal intencionadas vai pegar a Bíblia e falar: tá vendo? Tem contradição. Mas aí elas se deparam com essa questão que a gente chama de história secular, ninguém questiona nada, porque isso é aceito, né? O que eu vou falar agora. Então pega um livro de história lá, aí está relatado lá que Hitler matou 6 milhões de judeus. Isso é verdade? Não. Por quê? Ele não matou. Pessoalmente. Mas por que a história relata que ele matou? Porque ele Seis? mandou. Porque é uma ordem que veio direita dele. Então é em nome dele. É como se ele tivesse ido. Ele é responsabilizado. É a mesma ocasião. Então, quando diz que o centurião foi, ele não foi pessoalmente, mas os seus criados, os seus servos estavam. Era como se ele estivesse, porque os servos estavam delegados, encarregados, incumbidos e sob a autoridade desse centurião. Então, as palavras desses homens eram como se fossem as palavras do centurião. Era como se ele próprio estivesse. Tranquilo, não é, irmãos? Tranquilo, sensato, não é uma explicação assim mirabolante, mirabolante, isso. Não é uma explicação assim esdrúxula, não é uma explicação que não tem nada a ver, é algo tranquilo. E é por aí que a gente vai interpretando a Bíblia. Tá certo? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá para mais um texto. 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 16. Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 16. Nós falamos segunda aos Coríntios, nunca segundo aos Coríntios. Por quê? Porque nós estamos falando de carta. Então é segunda carta aos Coríntios. Como também jamais nós falamos primeira Samuel, segunda Crônicas, porque são livros, então são primeiro Samuel, primeiro Crônicas, primeiro Reis, né? Só questão mesmo de português, mas nada. Então esse professor também está enjoado. Não, mas vamos ver se a gente faz o negócio direitinho. Segunda aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, 15, 16. Quem achou rapidinho, por favor. Rápido, mas não
apressado. 2 Coríntios 2, 14, 15, 16. Ninguém achou? Mas dou graças a Deus, porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Olha que coisa boa. A tua versão qual é, servo de Deus? Eu esqueci seu nome agora. Eu ia te chamar de LeBron James. LeBron King James. É NTRH, né? Tá, que ela é bem diferentona das outras. Bem diferentona. Eu queria outra. Não é que tá errado não, mas eu queria outra. Porque essa aí é mais para um devocional, né? Pode ser da corrigida? Pode ser, pode ser. Pode ser NVI, tá? Quem lê? Na NVI. Deixa ele continuar. A irmã vai ler outro trecho. Pode ler. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Isso, meu amado, é isso aí. Amados, o que Paulo tinha em mente quando ele falou isso? Nós somos o bom cheiro de Cristo, vida, né? Cheiro de vida para aqueles que têm vida, cheiro de morte para os que têm morte. O que ele tinha em mente? Ele tinha em mente isso aqui, ó. Isso aqui é uma escultura romana, né? Que é a época onde Paulo estava inserido no contexto. Aqui eles estão voltando da guerra, tá bom? Estão trazendo aqui, inclusive, escravos, né, que foram capturados na guerra. Então, esses escravos eram trazidos para a cidade sede, soldados traziam. Esses soldados vinham, então, e o povo recebia esses soldados. E aí, eles jogavam, então, aquela chamada palmas, louro, plantas, né? Algumas mais específicas, esqueci, fugiu da mente agora exatamente. Então, o que fizeram com Jesus, né? Lembra quando entrou em Jerusalém? Jogaram lá ramos de folhas, de plantas e tal. Então eles faziam isso e jogavam perfumes nos soldados. Então esses soldados vinham para declarar, inclusive, que eles ganharam a guerra. Então, cheiro de vida para aqueles que estavam, né, recebendo esses soldados. Mas os escravos que também recebiam perfume, mas esses escravos estavam sendo levados para confirmar a derrota deles, iam ser mortos lá na cidade. Então, cheiro de vida para os que tinham vida, cheiro de morte para aqueles que estavam destinados à morte. E nós somos assim, esse bom cheiro de Cristo. Para aqueles que aceitam a nossa mensagem, então é cheiro de vida, que eles vão receber vida. E aqueles que rejeitam a mensagem, então serão com esses homens, cheiro de morte para aqueles que receberão a morte. Percebe, amados? O que eu recorri aqui? A cultura. Eu recorri já até agora a língua, a geografia e a cultura e a história. Percebe quando a gente vai pegando esses recursos aqui, histórico, cultural, linguístico, geográfico e etc. A gente vai tendo materiais para a gente interpretar a Bíblia. Percebe que só lendo a Bíblia aqui superficialmente eu jamais chegaria a essa conclusão? Dificilmente. Dificilmente não. Então é só a Bíblia. Não, é só a Bíblia é coisa nenhuma. Não é só a Bíblia. A Bíblia não é uma revista da Veja, irmãos, uma época. Não é uma Sabrina. E as irmãs sabem disso. Agora fui fundo, né? Olha só, as meninas aqui, com todo respeito, as meninas nem sabem o que é Sabrina, né? Tititi, não estou falando que vocês sabem também o que é Tititi. Né? Mas assim, não são esses escritos comuns. Aqui está envolvido séculos e milênios de história, culturas diferentes, línguas diferentes. Então, para a gente entender como se deve entender a Bíblia, então a gente precisa desses recursos, irmão. Percebe como não é tão fácil, mas também não é um negócio tão distante assim? Não é. É um pouquinho de disciplina, um pouquinho de esforço, um pouquinho de engajamento, a gente sabe daquilo que de fato a palavra de Deus quer nos transmitir. E aí sim, amados, nós somos por Deus edificados, porque nós entendemos de fato a palavra de Deus como ela quer ou pretendeu ser transmitida quando os seus autores escreveram.
Então, isso é desafio nosso. Nós precisamos disso. Eles não precisavam. Eles entendiam todas essas expressões, mas nós precisamos. Tá certo? Do século XXI. Mas o texto agora, Thaís, por gentileza, então, vai ler. Já estava ali, já no 2 Coríntios, não estava não? 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Então eu vou ainda falar sobre a distância cultural. Olha só, 2 Coríntios 4, e verso de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Isso, então Paulo está dizendo que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Aqui, amados, é um exemplo de como eles escondiam o tesouro. Colocavam no vaso de barro e enterrava. Tá certo? Lembra que Jesus contou uma parábola? Inclusive nós vamos estudar como se interpretam as parábolas. Tá certo? Que é um negócio um pouco complicado no sentido que a gente precisa ter também informações lá, senão a gente viaja na maionese, como diz o termo técnico polido da teologia. Viaja na maionese. Então, aqui Jesus ele conta, aqui não. Em outra ocasião Jesus conta uma parábola onde um homem chegou no terreno e lá tinha um tesouro, não tinha? Ele descobriu aquele tesouro, ele vai e vende tudo quanto tem para comprar aquele terreno, não por causa do terreno, mas por causa do tesouro que estava lá, ou seja, o tesouro enterrado. Então, essa questão cultural, essas questões culturais, vão trazendo para a gente o que os escritores querem passar com todas essas expressões, e a gente vai entendendo tudo mais. Bom, eu quero passar para vocês, aqui acabou, eu quero passar para vocês agora para os slides, a gente tem uns minutinhos ainda, eu acho que vai ser exato para a gente passar esses slides e eu explicar. Sobre expressão idiomática. Vocês já leram na Bíblia assim, ó, o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Hoje Jesus disse, né? Ó, João Batista, dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. A minha pergunta é, quem de nós aqui, qual é o ser humano que nunca nasceu de mulher? Fora o Adão é outra história, eu estou falando de ser humano no geral. Então não é uma expressão que não tem sentido para a gente? Dos nascidos de mulher, mas isso é uma expressão idiomática. Só faz sentido naquela cultura, naquela língua. Mas a questão é que a tradução, ela tende a ser literal. Então não vai mudar lá e colocar aquilo que é a nossa cultura. Não, os tradutores, eles se esforçam para serem fiéis ao que está escrito lá e transpõem para nós, inclusive, da forma que está escrito, né? Então não vai alterar isso para adequar a nossa cultura. Senão ia ser um perigo muito grande de adulterar a palavra de Deus, alterar a palavra de Deus. Então colocar do jeito que foi falado lá, dos nascidos de mulher. Faz sentido para nós? Não faz. Mas para o judeu, todo sentido. Porque é uma expressão que só faz sentido lá, né? A perna de pau, que a gente fala, ó, fulano é perna de pau. Aqui faz todo sentido no Brasil. Aí vai alguém e traduz isso, então, na sua língua, no inglês, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, né? Os irmãos lá do norte, da América do Norte. Então traduz lá, o fulano é um perna de pau. Quem lê isso a respeito do fulano, quando vê o fulano vai procurar onde está a perna de pau. Sim ou não, amados? Sim. Porque ele vai interpretar aquilo, inclusive, literal. E na cultura dele, essa expressão não faz o menor sentido. Eles não falam isso lá. Não falam isso lá. Lá é outra expressão. O cara é ruim de bola, é outra história. Mas perna de pau, isso é do nosso, faz sentido no nosso idioma. É uma expressão idiomática aqui do Brasil. Tá certo? Então só um momentinho que eu vou lá e volto. Só para colocar aqui o slide. Então a gente vai falar sobre as expressões idiomáticas. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá. Consigo sim, eu acho. Vamos ver lá. O problema é eu enxergar, irmão, aqui. Ah, acho que eu vi. Será que é essa aqui? Deixa eu ver. Isso, coisa boa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui onde está para colocar, apresentar slide. Nossa. Está mais para baixo. Para baixo. Aonde, meu amado? Para baixo. Baixo, Direita. rodapé. Para baixo. Vai descer. 10 para descer. Vai descendo. Descendo. Mais um pouco. Aí. Ah, F5? Não, mas está sem teclado. O problema é esse aqui. Estou sem tela, sem teclado, sem nada. Por isso que eu não estou chegando. Quer vir aqui, irmão? Suiva, né? Ô, meu amado, me ajuda aí. Eu não estou chegando aqui, não, mano. Esse óculos aqui é a idade mesmo. Então põe no modo slide, porque aí eu vou. Isso aí. Por gentileza, meu amado. Eu não estou chegando nada, não. Ah, tá. Então tudo bem. Só pode deixar assim mesmo. Tá ótimo.
É desse jeito aí. Então, amados, ó, entrar pelo cano. Bom, vocês já viram lá, então não tem segredo, né? Quando a gente lê entrar pelo cano, dificilmente vai imaginar uma imagem dessa, não é? E o que quer dizer entrar pelo cano? Nós sabemos. Em outra cultura, dificilmente. Eu não sei, pastor. Sim? Eu não sei. Olha, Job, que coisa boa, o senhor é bom demais, preparou para nós aqui um exemplo vivo na cultura. Pé de pau. Sim. Job, você pode trazer para a gente alguma expressão que é lá, no caso, na sua língua lá E a gente aqui não vai entender. Cota. Como? Cota. Mas como traduz isso? É mais velho. Mais velho. Mais velho. Mas o que seria isso? Lá, literalmente, não, a palavra não é mais velho. O que seria isso? Cótua? Cota. Cota? Cota. Tá, cota. Quer dizer, tipo, o pastor é meu mais velho. Sim. Então, numa gíria, se eu quiser chamar o pastor de mais velho, em vez de mais velho, chamo cota. Olha cota. Tá, mas se fosse traduzir essa palavra cota para nós aqui, no português... É mais velho. Seria uma cota, um pedaço. Tá, mas a tradução literal não, porque aí você está pegando a expressão que faz sentido lá. Mas a tradução ia dar literalmente mais velho? Mais velho. Ah, então não é expressão idiomática. Tem que ser algo que na tradução não faça sentido na língua. Isso é expressão idiomática, só faz sentido na língua. Por exemplo, você falou pedra de pau. Se você traduzir isso, se você pegar a palavra equivalente da sua língua, você pode pegar o que é perna e pau e traduzir. Mas o significado na língua não vai fazer sentido para você como faz para nós. Perna de pau. Tranquilo, né? Aí, né? Mas que coisa boa. Então você está já mais ou menos, o Job mais do que a gente está compreendendo isso, né? Por conta dessa diferença. Mas nós então temos que nos comparar com os escritos da época lá. Enfiar o pé na jaca, irmãos. Enfiar o pé na jaca. Nós sabemos o que é isso, né? Aí quem lê enfiar o pé na jaca, o que vai imaginar? Mas se for a dura, é desperdício. A mãe não gosta não. Mas olha só, mas se for para trás, literalmente, enfiar o pé na jaca para nós é isso aqui, ó. E se a gente lê, fulano enfiou o pé na jaca, o que vai se imaginar? Ele vai imaginar que é uma jactância. Não, que ele fez isso, não é? Não é isso, irmão? Percebe? Então, eu estou lendo e imaginando aquilo literal. Que seria absurdo? Não seria absurdo. Como eu falei na semana passada, como que a gente vai ler na Bíblia, escrito maçã, e imaginar que a palavra maçã não é maçã? Então, vocês percebem que para nós é óbvio, mas nem sempre o óbvio é tão óbvio assim? Essa que é a questão. Então vamos lá, para continuar aqui. Pau na máquina. O que vai se imaginar? Nossa, na máquina. É do meu tempo, irmão. Pau na máquina. Não, mas o sentido era esse, era pau na máquina, é Olivetti mesmo. A máquina que eu fiz da xilografia, viu, Mário? Xilografia. É que eu era bem novinho. Então, pau na máquina. Ó, para nós, a gente sabe o que significa pau na máquina, não é? Então, só para a gente, vou trazer aqui só para vocês. Pau na máquina. Você não sabe? Aí viu? Não sei, eu estou perguntando para ela. Ah, então vai. Thaís, vai. Não precisa nem muito tempo, ela já não sabe o que é pau na máquina, entendeu? Mas que tradutor é Eu esse? tô há muito pouco tempo aqui, entendeu? Vocês são cota. Olha lá. Já aprendeu. Ela não sabia, mas já sabe. Já sabe o que é cota, o que é pau na máquina. Só para nós percebermos, eu estou trazendo expressões da nossa língua, que para nós é tranquilo, mas não é tão tranquilo assim para outra pessoa que pertence a outra cultura e tem outro idioma. Tá certo? Então vamos ver aqui quanta coisa que para nós é natural, amados. Que se nós escrevermos hoje, deixarmos um livro, daqui 1000 anos, 1500 anos em outra cultura, não vai fazer sentido nenhum. Mas quando nós escrevemos, fazia sentido. Tudo isso aqui vai ser tranquilo para a maioria. Para a maioria vai ser tranquilo, não é? Então vamos lá. Tira a água do joelho. Mas quem lê isso aqui em outro idioma vai imaginar o quê? Não é verdade, amado? Olha só. Então lá, trocar os pés pelas mãos. Para nós sabemos o que significa. Mas para quem lê, vai entender isso, vai imaginar isso. O que vem na mente é isso. Pagar o pato. A gente sabe também, né? Então, quem lê vai imaginar isso aqui, ó. Tá certo? Trocando as bolas. A gente sabe o que significa.
Mas e outra pessoa que não sabe? Essa é a imagem que vai vir na mente, não é? Procurando pelo em ovo. Nós sabemos o que significa. Ó, vai imaginar isso. Está procurando pelo em ovo. Pisando em ovos. Nós sabemos também, mas as pessoas vão imaginar que está acontecendo isso. Marcando touca. Isso também é um pouquinho mais antigo, né? Literalmente vai entender isso aqui, ó. Tá certo? Enchendo linguiça. Eita, tem pregador que faz isso, né? Enchendo linguiça. Ele vai imaginar isso, ó, que está acontecendo. Tá certo? Chorando leite derramado. A gente sabe o que significa, mas a imagem que vem na cabeça de uma pessoa que não pertence à nossa cultura é isso aqui, ó. Chorando no leite. Chutando balde, irmão. O que vai imaginar? Isso aqui, ó. Batendo as botas. Vai imaginar que está acontecendo isso aqui, ó. Não é? João sem braço. Tem gente que se faz de João sem braço. Mas, para outra cultura, é mais ou menos isso aqui, ó. Se lixando, estou me lixando. Fazendo isso aqui. Está se lixando, né? Com o pé atrás. Eu estou com o pé atrás com alguns alunos que não estão vindo mais. Então é isso aqui que vai imaginar. Né? Engolindo o sapo. De vez em quando a gente faz isso, né? Só que assim? Não. Eu sabia que, principalmente, pendurando a chuteira. Ó, literalmente seria isso. Chá de cadeiras. Olha o que vão imaginar. Tem as cadeirinhas ali, tá? Não sei se dá para enxergar. Daqui são cadeirinhas. Chá de cadeira. Com a corda no pescoço, alguns estão. Literalmente seria isso. Mala sem alça. Ixi, alguém pensou em alguém. Ó. Literalmente seria isso. Segurando vela. Aconteceu isso já com você? Seria isso aqui literal. Com a faca e o queijo na mão. Vocês vão estar com a faca e o queijo na mão para interpretar o texto bíblico depois da matéria, não é possível. Uma mão na roda, irmão. Literalmente seria isso aqui, ó. Acertou na mosca. Ó. Boa pontaria, né? Sem pé e sem cabeça. Algumas explicações de texto bíblico é sem pé e sem cabeça mesmo. Seria isso aqui, sem pé, sem cabeça. Descascando o abacaxi. Essa seria a imagem imaginada. Está com minhoca na cabeça. Seria isso aqui, ó. Minhoquinha na cabeça. Pedra no sapato. Literalmente seria entendido isso. Pisando na bola. É que alguns fazem ler texto bíblico e dá significado errado. Andando na linha. O imaginário seria isso. Quem lesse essa frase aqui e tomasse como literal. Quebrando o pau. Ó. Isso aqui. Acho que acabou lavando as mãos. E... ah não, ainda tem. Pondo as barbas de molho. Pronto. Amados, vocês percebem quantas frases, quantas expressões que têm significado e nós entendemos tranquilamente? Agora, fará sentido isso daqui 2.000 anos em outra cultura? 3.000 anos em outra cultura? 4.000 anos em outra cultura? 6.000 anos em outra cultura? Não fará sentido nenhum, não é? Só que elas devem ser, se forem escritas num livro, elas devem ser, inclusive, traduzidas literalmente. Mas para nós não precisamos de tradução. Quer dizer, a maioria. Não precisamos de interpretação, pelo menos a maioria. Né? Nós não precisamos ser esclarecidos a respeito dessas frases, embora na língua portuguesa literalmente seria todas essas imagens que nós trouxemos. Mas na interpretação, não, essas imagens, elas para nós nunca passariam na cabeça. Uma mão na roda seria uma ajuda que eu vou receber. Não é? Colocando as barbas de molho, precisa ser prudente, tem que ficar esperto. Não é, irmão? Estou com minhoca na cabeça, pensando besteira. Então vocês percebem, entre o literal, entre o escrito e a própria língua portuguesa, mas o significado que tem é totalmente outro, porque foi construído um conceito e uma ideia usando as palavras, que se nós formos procurarmos no dicionário de língua portuguesa, cada palavra tem o seu sentido, mas ela em um contexto ou em uma frase tem um significado totalmente diferente, não tem nada a ver. Amados, isso é a Bíblia. Exatamente isso é a Bíblia. Daí que a gente se admira. Quantas coisas equivocadas que os crentes entendem da Bíblia. E cada um entende, irmãos, o que quer. E cada um prega de... meu Deus do céu, como que pode falar isso? Como que pode entender isso? Por conta disso, dessas imaginações, dos achismos, do não estudo adequado, como nós estamos tendo aqui. Vocês percebem?
Então não é tão fácil, tão simples assim, e nem tudo é literal. Tudo bem, amados? Vocês têm alguma pergunta a respeito do que nós falamos até aqui? Não? Tranquilo? Não mesmo? Todos esses slides vocês me lembram e eu passo para vocês lá no grupo, tá? Porque no grupo é quem quiser pode aí fazer o uso deles e bem entender. Tá bom, amados? Tudo bem? Essa segunda aula deu para ver mais ou menos que nós temos dificuldades, mas que essas dificuldades assim, elas podem ser tranquilamente solucionadas quando nós nos atemos e de fato usamos as ferramentas corretas. Tudo bem, amados? Não sei se está sendo para vocês esclarecedor essas duas aulas, se despertou vocês para ter mais atenção na leitura bíblica, se vai estimular e de fato entusiasmar vocês a estudarem a Bíblia a partir de hoje de uma maneira diferente. Não sei, mas eu espero que esteja sendo assim. Tá? Deixou muito Acho que até preocupado. para leitura, né? Você acaba lendo. Nunca mais vocês vão ler a Bíblia com os mesmos olhos. Isso é um fato. Depois dessa matéria, nunca mais. Nunca mais. Jamais. Vocês vão ler a Bíblia assim, um pouco até desconfiados. Diga, Ana Maria. O que seria essa expressão idiomática para a gente usar lá no texto? Seria o hebraísmo? A mesma coisa? Não, Exato. O hebraísmo. É porque hebraísmo tem dois significados, né? Mas o hebraísmo que a Ana está se referindo aqui, dito eu, é justamente isso. O hebraísmo é uma expressão idiomática. O hebraísmo é uma expressão idiomática. O hebraísmo porque tem outro significado, eu não vou detalhar. O outro, que inclusive pertence ao Brasil também, porque é um termo que veio de fato do hebraico, da cultura judaica, por conta dessas coisas. A gente está tratando com uma civilização antiga, né? Com uma cultura muito... Tem as suas expressões. Exato. São significados totalmente diferentes. Então é por isso que a tradução, a nossa tradução para qualquer outra língua, ela vai ser pobre, porque não tem como expressar tudo isso em uma frase, irmão. Vocês imaginam você traduzindo um livro da Bíblia, trazendo todas essas explicações em cada palavra, em cada frase, em cada versículo? Por isso que chamam, por isso que fala aquela expressão, filho de Davi, é o hebraísmo ou não? Filho de Davi porque não é literal. O Jesus não é filho de Davi, é descendência de Davi. Muitas vezes, no livro de Daniel, por exemplo, está lá, fulano, filho de Cicrano. Para nós é o quê? Um é o pai e outro é o filho. Mas no caso lá, muitas vezes é um descendente. Então ele é descendente de fulano. Então literal a gente vai ler e vai entender, é filho, não. Muitas vezes não é, é um hebraísmo. Expressão idiomática. O sentido nem sempre é aquele que a gente interpreta. Porque a gente... Provérbios é o livro que mais tem. Provérbios ainda, também tem. O Provérbios é um pouco mais aproximado porque são ditados populares, mas se a gente não souber o que significa aquele ditado também, para nós vai fazer a gente vai interpretar de outra forma, não tem nada a ver. Na verdade, irmão, a Bíblia quase toda tem essas dificuldades. Não é um negócio tão tranquilo assim. É por isso que a gente fala, irmãos, o português não dá conta. Não dá conta. É por isso que a gente tem um monte de versões aí. E mesmo assim não dá conta, porque existe toda essa distância cultural, toda essa distância de língua, toda essa distância de mentalidade, toda essa distância de informação, toda essa distância de geografia, inclusive, de cultura. Nós estamos distantes, irmãos, em todos os sentidos, de época, né? Então, de fato, há essas dificuldades, e a gente percebe que não é tão tranquilo assim não. A gente pegar a Bíblia e ler, e não é. Agora das coisas que eu já falei, tô revisando tudo que eu já disse pra alguém. Sim, e a gente vai saber, a gente vai perceber isso. Nossa, a gente falou tanta coisa, que não tem nada a ver. Por um lado é ruim, por outro lado é bom. O lado bom é que agora a gente, nós percebemos que um monte de coisa, inclusive que a gente acreditava que era, não é. O que na aula passada você falou, a respeito do eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, Né? sim. Eu tinha uma dificuldade quanto a isso, justamente pelo fato de saber que, na verdade, eu sabia, compreendia que era aquilo, mas eu não tinha como explicar às pessoas. Quando me interrogavam a respeito disso, mas não fala isso. Isso, mas não acontece assim e tal. Fala, mas é porque... Amados, na verdade, nós estamos sendo confrontados aqui, eu acho, cada aula, e seremos ainda. Porque justamente nós vamos falar, nossa, então o que eu acreditava até hoje, o que eu afirmava até hoje, o que eu falei ontem, para uma pessoa, não é isso? Exato. O estudo faz isso. A gente vai falar ainda mais um pouco sobre exegese. Sim.
Vamos falar assim. Tá, nós vamos falar disso aí. Mas, amado, se prepare, porque eu sei que não é fácil para vocês e eu não estou, assim, eu entendo que muitos falam, nossa, esse negócio está meio esquisito. Não é fácil, mas é bom. Claro, exige uma auto-humilhação, exige a humildade, principalmente os pastores, para aqueles que são líderes, que pregam, que afirmam, que já defenderam com unhas e dentes aquilo que falarem, aí vai se abaixando assim, falando, não é isso, amado. Deus está fazendo isso na nossa vida, trabalhando, moldando, fazendo com que a gente amadureça, que a gente conheça um pouco mais da sua vontade, da sua palavra. E aí sim, a gente vai se aproximando da vontade de Deus, atraído pela palavra de Deus e daquilo que o Espírito Santo inspirou as pessoas para escrever. E aí sim, a transformação é verdadeira. A palavra de Deus, como ela é de fato, por Deus transmitida, quando a gente recebe ela da forma adequada, isso tem efeito na nossa vida transformador, contínua, um efeito contínuo. O que a gente percebe é que muitas pessoas sabem um monte de coisa da Bíblia, entre aspas, sabem, ouve, fala, mas é uma dificuldade, irmão, que essas coisas nunca transformam a sua vida. Talvez não é porque não é palavra de Deus, que são palavras dos homens que estão sendo expostos. Porque será que a verdade não foi dita? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade. E a verdade nos libertar, mas é conhecer a verdade. Não é conhecer aquilo que dizem ser a verdade. Uma coisa é o que dizem ser a verdade, outra coisa é a verdade como ela é. Então vocês percebem que de fato nós temos um privilégio de Deus, porque nós paramos para dar atenção a isso. Nós paramos, irmãos. E de fato, quem estuda a Bíblia é diferente, incontestável. Incontestável. Tem as exceções, claro, sempre tem as exceções, mas a maioria não. Ele é diferente. É uma pessoa que a gente percebe que o Espírito Santo está trabalhando, mudando o seu caráter, vai se aproximando um pouquinho mais de Cristo, né? Então, bora orar a Deus. Espero que vocês voltem na próxima aula.